Povo de Deus, boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Gente, mais uma tardezinha com Jesus, mais uma mensagem para abençoar as nossas vidas, amém? E hoje nossa mensagem está em João capítulo 3, versículo 1, vamos lá? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Irmão, você vê que coisa interessante aqui já no início dessa passagem, né? Nicodemos era um cara importante, né, dos fariseus. Os fariseus na época eram doutores da lei, eram homens que sabiam a lei de cor salteado, porém praticavam, né, quando queria. Enfim, só tinham só o título, né, de doutores da lei, mas praticar que é bom não praticar. Só que Nicodemos era diferente. Nicodemos, ele acreditava em Jesus, acreditava, né, na missão do que Jesus fazia, nos milagres, nas curas, em tudo que Jesus fazia. Só que com certeza, irmãos, eu creio que por medo, né, de represália, por medo de ser julgado, ou até perder o cargo, o título, Nicodemos vai de noite, né? Vai no momento onde ninguém visse, ninguém pegasse ele no flagra, ali conversando com Jesus, né? Porque ele tinha essa curiosidade, tinha esse interesse em falar com Deus. E você vê que ele confirma: Senhor, eu sei que tu és mestre vindo de Deus. Todos esses sinais aí, ninguém poderia fazer se Deus não for com ele. Se Deus de fato não for grandão na vida dele, né? Irmãos, mas hoje, né? Hoje a gente não precisa disso. Não precisa buscar Jesus escondido, não precisa adorar a Deus escondido. Hoje nós temos livre acesso para servir ao Senhor, temos livre acesso para cultuar a Deus, para estar na presença do Senhor. Então, você aí, né, que é crente incubado, né, como diz aqui na Bahia, incubado, escondido, não precisa disso não, irmão. Vai lá, bate no peito, estufa o peito, bota o peito para frente e ergue essa bandeira aí. Assume para todo mundo que você é de Jesus. E eu tenho certeza, irmãos, porque Jesus fala que aquele que tiver vergonha dele aqui na terra, ele também vai ter vergonha lá naquele grande dia, né? Misericórdia. João 3:3. E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí você vê, né? Mesmo sendo um mestre, mesmo sendo um príncipe entre os fariseus, sendo um cara, né, de patente, mas entendia muito pouco a respeito das coisas do reino. Mesmo sendo um cara que conhecia a lei, né, a palavra de Deus de cor salteado, mas a essência do Espírito, a essência do reino, conhecia muito pouco ou quase nada, né? Porque Jesus vai dizer que, para ter acesso ao reino de Deus, não basta só conhecer a lei de cor salteado. Não basta só conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não, tem que nascer da água e do Espírito. Porque a água, irmãos, quando você é batizado com água, né, ali você está fazendo remissão dos seus pecados. Você está sendo lavado dos seus pecados, né? Você está afogando ali uma velha criatura e nascendo novamente. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você agora recebe capacitação de Deus para cumprir a palavra, para crer na palavra, para realizar milagres, para viver milagres, né? Então tem que ter esses dois batismos, irmãos, tanto o batismo na água quanto o batismo no Espírito. Então você aí que é cristão há muito tempo, está na igreja já há um tempo e ainda não é batizado nas águas, regularize isso aí, viu? Vamos resolver isso aí, que eu tenho certeza, irmãos, que quando você fizer isso, muito mais Deus vai ter para derramar sobre a sua vida, amém? Versículo 6 do capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: é necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aí Jesus vai agora dividir aqui para Nicodemos, vai desenhar para Nicodemos. Preste atenção, meu filho. Quem é nascido da carne, de forma biológica, né, como a gente nasce naturalmente, parto natural cesárea, né, enfim, parto humanizado, o pessoal todo dia inventa uma coisa, é carne, né, biológico. Mas tem aquele nascimento do Espírito, aquele quando você morre para o mundo e nasce para Deus. Você agora recebe de Deus o seu DNA e passa a fazer parte da família de Deus. Aí
assim, o que é que acontece? Da mesma forma como o vento sopra de um lado, a gente até ouve a sua voz, a gente até sente o vento, mas a gente não vê e não compreende, né, o seu caminhar. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente até ouve, né? A gente ouve a voz de Deus, a gente sente a presença do Senhor, porém nós agora somos guiados por Ele. A nossa vida não tem mais um comando nosso. A nossa vida agora passa a ter um comando do Espírito Santo do Senhor. Por isso tem muito crente aí que é taxado de louco, de doido, de maluco. Não, gente, não é que a gente é doido, é maluco. Até pode ser um pouquinho. Mas é porque a nossa vida agora é guiada pelo Senhor. A nossa vida agora é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós temos uma vida agora dentro da palavra. Então, aquilo que Deus fala que nós precisamos fazer, a gente faz. Mas é o que eu digo e repito e vou bater nessa tecla para sempre. Deus não vai mandar a gente fazer nada que não estiver dentro da sua palavra. Deus não vai nos guiar para lugar nenhum que não esteja de acordo com a sua palavra. Amém? 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe disso? Tá vendo aí? Né? Até Jesus na hora se espanta. Rapaz, tu conhece a Bíblia de cor e salteado, de trás para frente, e não consegue entender as coisas do reino? Por quê, irmãos? Nicodemos só conhecia a letra. Nicodemos só conhecia o físico, o material, o carnal. Mas não tinha ainda um contato com o Espírito Santo. Entende por que eu falo a vocês que quando a gente recebe também o batismo com o Espírito Santo, também recebemos capacidade de Deus para compreender as Escrituras, para entender as revelações de Deus? Porque é o que Paulo fala, né? Que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. O Espírito que traz a eficácia do que estamos lendo. O Espírito de Deus que traz a existência àquilo que a gente lê dentro da palavra do Senhor. Então, mais uma vez, eu torno a frisar. É necessário batismo com água e também batismo com o Espírito Santo. Amém? Na verdade, te digo que nós sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar celestiais? Irmãos, tem coisas, né, nas nossas vidas que a gente só vai conseguir de fato compreender quando a gente tiver intimidade com os céus, quando a gente tiver intimidade com Deus. Muitas pessoas, né, resumem, né, não é todas, algumas pessoas resumem o batismo com o Espírito Santo só no falar em línguas, né, o mover do mistério, né, quem é pentecostal entende bem do que eu tô falando, mas não é somente isso, gente. Você ser batizado com o Espírito Santo, como eu falei, é receber capacidade de Deus, é receber dons de Deus, receber talentos, é produzir frutos que de fato diga, não, ali tem o Espírito Santo, né? Se eu não me engano, acho que é o livro de Gálatas, que vai dar uma lista, né, dos frutos do Espírito Santo. Então, irmãos, que possamos buscar todos os dias? Verdadeiramente nascer, né, de novo, nascer em Deus, ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Porque, irmãos, não adianta só se vestir como crente, até falar como crente, andar no meio de crente, se a gente não é nascido em Deus. Se a gente não tem fruto, se a gente não tem nada que diga, ali é crente. Ali, de fato, é nascido de novo, ali é diferente, tem uma nova vida, sabe? As pessoas precisam olhar para nós, irmão, e nem lembrar quem a gente era no passado. Ou se lembrar, é tão somente para glorificar a Deus pela nossa transformação, pela nossa mudança de vida. Então, irmãos, vamos buscar o Espírito Santo, buscar nascer em Deus, buscar nascer da palavra, buscar ser crentes cheios do Espírito Santo, irmãos, ousados na palavra, usados, né, na palavra. Irmãos, Deus tem grandes coisas para revelar e para derramar sobre o povo dele. Mas só depende de mim e de você buscar isso a cada dia. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigada por esta palavra, obrigada por essa direção sobre as nossas vidas nessa tarde. Que o Senhor possa continuar, Senhor, derramando do Teu Espírito Santo, derramando da Tua glória, da Tua graça, nos dando discernimento espiritual, fazendo nascer em nós frutos do Teu Espírito Santo, fazendo nascer em nós, Senhor, sinais, Senhor, de um novo nascimento, trazendo em nós, Pai, características do Teu reino, características de Cristo, Pai, que verdadeiramente a cada dia possamos ser imagem e semelhança do Senhor, que possamos Te honrar, meu Pai, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de vestir, de falar, de pensar, até no nosso olhar, que possamos honrar o Senhor. Pai,
nos cerca, nos cerca, nos cerca com o teu fogo e nos enche, Pai, nos enche de forma sobrenatural com o teu Espírito Santo. Senhor, é o que eu te peço nessa noite, te agradeço pela tua visitação, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus.